Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, hoje a gente vai dar uma estudada aqui de forma bem rápida na evolução do tipo. Temos três teorias aqui para a gente dar uma estudada. São teorias que caem em prova, tá? E elas é interessantes justamente para a gente entender as fases que passaram o entendimento do tipo, da tipicidade e do fato antijurídico, ok? Vamos lá, vamos aqui para o slide. Vamos começar com a primeira teoria. A primeira teoria é a teoria da ratio cognoscendi. Essa teoria ela foi desenvolvida por Meyer e segundo o qual quando se tem um fato jurídico penal, esse fato é considerado como indício de antijuridicidade. É a mesma coisa que a gente dizer onde há fumaça há fogo. Então, havendo um fato com uma descrição típica, é indício de antijuridicidade. Lembrando que quando Belling construiu a estratificação do delito, ele fez a sua ideia com base justamente numa diferenciação entre tipicidade, ilicitude e culpabilidade todas separadas. Isso porque na tipicidade tinha só elementos objetivos e também na antijuridicidade. Aí, com a evolução dos estudos, veio também veio o desenvolvimento do estudo da ratio cognoscendi de Meyer, que é o que a gente acabou de ver, e também agora vamos ver a ratio essendi de Meslier. Meslier, se contrapondo à ideia da ratio cognoscendi, entende que o fato típico não é indício de antijuridicidade, mas sim a essência da ilicitude ou da antijuridicidade. Por isso mesmo a gente tem o que a doutrina chama de injusto penal. O injusto penal nada mais é do que um fato antijurídico. Constatado o fato antijurídico é a junção entre tipicidade e ilicitude. E essa junção faz ter uma concepção bipartida de delito. Fato antijurídico e depois análise da culpabilidade. Então temos aqui que toda essa concepção do fato típico, ele também é estudado junto com a antijuridicidade. É muito parecida também com a teoria dos elementos negativos do tipo, né, de Helmut von Weber, Merkel e Frank, que desenvolveram a teoria com base nos estudos de um problema que havia na teoria alemã, que era justamente um problema que advinha do erro de fato, para se determinar, por exemplo, as discriminantes putativas. Com os estudos do tipo, passou-se a entender também que teríamos um tipo penal total. Esse tipo total de injusto, né, que é o que a doutrina explica, ele seria um tipo penal com uma face negativa e uma face positiva. Significa dizer, temos uma face positiva, que é a descrição do tipo, né, junto com o fato típico, que precisa ser analisado, e uma face negativa, que é o quê? É a construção da ideia da justificação. Então, por exemplo, se fôssemos adotar uma teoria dos elementos negativos do tipo, poderíamos estar construindo um tipo penal com uma descrição positiva e negativa. Ficaria semelhante a dizer: é fato típico matar alguém, salvo em legítima defesa. Essa teoria ela não é adotada no Brasil, até a teoria é a da ratio cognoscendi e também a ratio essendi também não é. Aliás, o problema da ratio essendi é justamente a confusão da ilicitude com a antijuridicidade. A teoria dos elementos negativos do tipo é semelhante, a diferença é que o tipo penal, para a teoria da ratio essendi, ele se traduz com a ilicitude, conjuntamente com a ilicitude. Já a teoria dos elementos negativos do tipo, a antijuridicidade ela é estudada junto com a tipicidade. Por isso mesmo, os elementos do tipo precisaria estar vindo também com uma causa de justificação, que é o caso que a gente acabou de ver, por exemplo, na legítima defesa. Por exemplo, se fosse para construir, né, que é uma questão mais de estilística de redação, mas ela tem efeitos práticos. Né? Justamente o efeito prático é que
havendo uma construção, por exemplo, do entendimento de uma justificante, a gente elimina, não é a antijuticidade, a gente elimina a tipicidade, ok? Isso é importante porque na teoria da tipicidade conglobante tem-se mais ou menos esse mesmo entendimento, depois a gente vai estudar essa teoria. É uma teoria que ela é complexa, ela é bem confusa também, mas é uma teoria que vem sendo adotada, inclusive, pela jurisprudência do STJ. Mas a constatação é de que essa teoria, a teoria dos elementos negativos do tipo, ela é uma construção da teoria da doutrina alemã para se ter um entendimento, por exemplo, como dito, nas discriminantes putativas. A discriminante putativa, nesse caso, se fôssemos adotar uma teoria dos elementos negativos do tipo, as discriminantes putativas elas seriam sempre considerados como erro de tipo e não erro de proibição. É o que vocês precisam saber sobre essas teorias, tá bom? Um abraço e aí até mais. Tchau, tchau.